Com certeza você já reparou que as brincadeiras e os brinquedos das crianças de hoje em dia são muito diferentes dos que existiam na sua infância. Os carrinhos de rolimã, o pega-pega, a amarelinha e até aquele futebol jogado na rua com os chinelos no lugar das traves são cada vez mais raros, e as crianças agora passam grande parte do tempo em aparelhos eletrônicos como celulares ou tablets, já quase nem ligando para aquele brinquedo que alguns anos atrás você daria tudo para ganhar. No meio de tantos brinquedos esquecidos, a boneca Barbie é uma das poucas exceções e há 64 anos se mantém como um dos brinquedos mais desejados por crianças de várias idades ao redor do mundo. Na verdade, a boneca deixou de ser apenas um brinquedo e se tornou também um ícone cultural, um objeto de influência geopolítica e até memes. Agora, a Barbie pretende também conquistar as bilheterias, com o lançamento de uma superprodução de Hollywood. Mas qual é a verdadeira história da Barbie? Como ela influenciou diversas gerações e ajudou a transformar o mundo? E quais são as críticas que o brinquedo recebe frequentemente? Algumas descobertas arqueológicas indicam que as primeiras bonecas foram fabricadas no Egito por volta do ano de 2000 a.C. Inicialmente, as bonecas eram fabricadas de madeira ou barro e, com o passar do tempo, foram conquistando outras civilizações e novos materiais passaram a ser utilizados na confecção. Em 1959, esses brinquedos eram fabricados principalmente de tecido e porcelana. Nessa época, as bonecas de papel também eram bastante populares, porém eram bem simples. Na verdade, eram apenas figuras de papel recortadas. Independentemente do material utilizado, as bonecas eram quase sempre a representação de um bebê e basicamente serviam para as meninas reproduzirem as tarefas desempenhadas por uma mãe. Depois de observar como sua filha perdia o interesse pelas bonecas de pano na medida em que se tornava mais velha e passava a se interessar cada vez mais pelas bonecas de papel, que eram em sua maioria representações de adultos, Ruth Handler achou que seria mais interessante transformar essas figuras em objetos tridimensionais. Ruth Handler era casada com Elliot Handler, um dos fundadores da fabricante de brinquedos Mattel, na qual ela também se tornou sócia alguns anos depois da fundação. Em uma viagem pela Europa, Ruth se deparou com uma boneca chamada Build Lily, que era uma boneca fabricada na Alemanha. Essa boneca alemã era feita de plástico e, curiosamente, tinha como público-alvo os adultos. Segundo uma reportagem do site Business Insider, as bonecas Build Lily eram vendidas em tabacarias, bares e lojas de objetos para adultos. Por conta do corpo curvilíneo e da sensualidade da personagem dos quadrinhos, era comum a boneca ser utilizada como presente em despedidas de solteiro, e muitas delas acabavam fixadas em painéis de carros ou penduradas nos espelhos retrovisores. Depois de voltar aos Estados Unidos, Ruth convenceu o marido e outros executivos da empresa a criar uma boneca semelhante, porém voltada para o público infantil. Assim, em 1959, mais precisamente no dia 9 de março, a Mattel apresentou ao mundo Barbara Millicent Roberts, ou Barbie, como ficou conhecida mundialmente. A boneca tinha 29 centímetros de altura, representava uma mulher adulta, magra, com cabelo loiro, batom vermelho e que usava um maiô listrado. No momento do lançamento, houve muita desconfiança sobre a aceitação da boneca. Porém, após vender 350 mil unidades no primeiro ano, qualquer dúvida ficou de lado, e a empresa investiu ainda mais, criando variações de modelos, entre eles o Ken, eterno namorado da Barbie, que foi lançado 2 anos depois. Sendo assim, a Barbie foi muito além de revolucionar o faturamento da Mattel, pois, para muitos, ela revolucionou o mundo. É surpreendente como algumas gramas de plástico derretido e moldado em forma de mulher puderam provocar tantas mudanças e despertar sentimentos tão diversos como amor e ódio. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu com o lançamento da Barbie. Os criadores da boneca souberam captar muito bem as mudanças pelas quais o mundo estava passando e conseguiram aproveitar isso de forma muito adequada. Para alguns, a Barbie se tornou um ícone feminista, pois em uma época onde o protagonismo era predominantemente masculino, ela mostrou às meninas que as mulheres poderiam ser o que quisessem, diferentemente das outras bonecas,
que limitavam a brincadeira a tarefas ligadas à maternidade, como alimentar bebês, trocar fraldas e outras atividades domésticas, a Barbie sugeria que as meninas saíssem de casa e explorassem um mundo diferente, com infinitas possibilidades. Um exemplo foi o lançamento da Barbie astronauta, em 1965. Em plena corrida espacial, a boneca inspirou milhares ou milhões de meninas a sonharem com uma carreira espacial antes mesmo do primeiro homem pisar na Lua, o que só ocorreria 4 anos mais tarde. Desde seu lançamento, diversas bonecas foram criadas com vários acessórios que representam as mais diversas profissões. São mais de 200 retratadas, entre elas piloto de corrida, advogada, veterinária e programadora. Muitas dessas bonecas foram lançadas em momentos onde os setores eram praticamente masculinos, como o caso da Barbie cirurgiã, que foi lançada em 1973. Nessa época, as mulheres representavam apenas 9% do total de médicos nos Estados Unidos. Com tantas qualidades e por ter revolucionado o setor de brinquedos, pode parecer que o sucesso da Barbie tenha sido algo natural e orgânico, mas não é bem assim. Por trás de todo esse sucesso, existiu uma brilhante estratégia de marketing, que também pode ser considerada bastante questionável. Para tornar a boneca conhecida e atingir os resultados de venda esperados, a Mattel contratou Ernest Ditcher, um psicólogo e especialista em marketing. Ditcher é considerado o pai da pesquisa motivacional, que mudou completamente o mundo da publicidade. Antes dele, o que os anúncios faziam era basicamente descrever o produto e suas qualidades. A grande mudança trazida por Ditcher foi pesquisar o que motivava a pessoa a comprar determinado produto e utilizar isso em seus comerciais. No caso da Barbie, o publicitário entrevistou 45 mães e 191 meninas para entender melhor como vender a boneca. Após as entrevistas, ele chegou à conclusão de que as mães odiavam a Barbie, mas as meninas adoravam. Com essas informações, Ditcher criou uma campanha publicitária considerada revolucionária para o setor de brinquedos. A Mattel, assim como seus concorrentes, já anunciavam e patrocinavam programas infantis na televisão, entretanto, as propagandas eram sempre dirigidas aos pais. A sacada, no caso da Mattel, foi fazer os comerciais pensando nas crianças, para que convencessem os pais a comprar a Barbie. Esses anúncios impulsionaram as vendas e ajudaram a boneca a atingir a marca de 350 mil unidades vendidas no primeiro ano que mencionei, e muitas mais nos anos seguintes. O sucesso nos Estados Unidos permitiu que a boneca ultrapassasse as barreiras do país e se tornasse uma arma geopolítica, além de objeto de muitas discussões, polêmicas e até mesmo de proibição de venda. É importante lembrar que a Barbie foi lançada em plena Guerra Fria, quando Estados Unidos e União Soviética disputavam para levar sua influência a cada palmo do planeta. A disputa muitas vezes era feita pelo que hoje chamamos de hard power, ou poder duro, onde a força é utilizada para impor a vontade de uma nação em relação à outra. Claro que as duas potências nunca se enfrentaram diretamente, mas financiaram e apoiaram diversos conflitos armados ao redor do mundo com a finalidade de exercer influência e obter vantagens. Além dos enfrentamentos, União Soviética e Estados Unidos também fizeram uso do soft power, ou poder brando, que é quando o país tenta impor ao outro a sua vontade, porém de maneira indireta. Nesse ponto é quando a Barbie começa a se tornar uma importante arma para que os Estados Unidos disseminassem sua cultura e ideais para outros países. Em muitos casos, principalmente nos países da Europa e América do Sul, a Barbie vendida em todos esses lugares era a mesma que é vendida nos Estados Unidos. Porém, em países com culturas diferentes, a Mattel promoveu adaptações para tornar a boneca mais atraente às crianças locais. No Japão, por exemplo, a boneca ganhou vestimentas típicas do país e amigos com traços orientais. O mesmo aconteceu na Índia, China e outros países. Porém, independente das adaptações, a boneca continuou sendo facilmente reconhecida e ajudou a levar a cultura, valores e o estilo de vida norte-americano para crianças de todo o mundo. Crianças que são apresentadas a Barbie, independente do país, logo conhecem todo o universo da boneca, que é composto de outras bonecas e bonecos, casas, carros, barcos,
roupas, sapatos e muitos outros elementos. Isso pode despertar o consumismo desenfreado, típico dos Estados Unidos e ponto central do sonho americano vendido para o mundo. No Brasil, a boneca chegou em 1982 e pode ser considerado um excelente exemplo de imposição cultural, já que para a empresa Estrela obter a licença para produzir e vender a Barbie por aqui, teve que deixar de produzir a boneca Suzy, que tinha muito mais identidade cultural com as crianças brasileiras. Passadas algumas décadas, a Barbie já era um sucesso incontestável e representava um percentual importante nas receitas da Mattel, além de ter se transformado em desenho animado, jogos eletrônicos, filmes e até tema de música. Mas nem tudo é tão cor-de-rosa como no mundo da Barbie. A boneca também gerou muitas polêmicas e críticas ao redor do planeta. No momento do lançamento, a Barbie até conseguiu a simpatia do movimento feminista, já que ela mostrava para as meninas um mundo de possibilidades até então pouco conhecido. Inclusive, o slogan dos comerciais da boneca era: "Você pode ser o que quiser". No entanto, a admiração durou pouco e na década de 1970 a boneca se tornou alvo de críticas dos movimentos feministas. As principais reclamações eram com relação ao corpo da boneca, que criou nas crianças um padrão de beleza impossível de ser alcançado. Segundo um estudo, se a boneca ganhasse vida, ela teria uma altura de 1,72 m e pesaria 50 quilos. Se isso não bastasse, a Barbie também despertou a ira de muitas mulheres quando lançou um modelo que vinha com uma balança, na qual o peso máximo era 50 quilos, e um livro com dicas para emagrecer, onde uma das dicas era: não coma. E as críticas vão muito além da questão corporal. Para muitas pessoas, a boneca se tornou um símbolo de futilidade e de inferioridade intelectual das mulheres. Quer um exemplo? Em 1992, a Mattel lançou um modelo com falas pré-programadas e em uma delas a boneca dizia que a aula de matemática era difícil, recebendo por isso inúmeras críticas. A falta de representatividade racial também foi duramente criticada, já que só existiam bonecas loiras e com traços europeus. A empresa tentou contornar o problema lançando na década de 1980 uma linha com Barbies de outras cores, mas a emenda saiu pior que o soneto, já que a alteração foi apenas na cor, criando bonecas de cor preta, porém com os mesmos traços europeus da Barbie original. Por considerar a Barbie uma má influência para as crianças, a boneca está proibida em alguns países, principalmente islâmicos. Arábia Saudita, Irã e outros países do Oriente Médio proibiram a venda da boneca, assim como a Rússia, que alegou que a Barbie desperta impulsos sexuais nas crianças e incentiva o consumismo. Com a proibição, empresas locais aproveitaram para criar versões da boneca adaptadas. Assim surgiram Dara e Sara no Irã, Shagheera no Marrocos e Fula, a boneca com trajes muçulmanos vendida em todo o Oriente Médio. As críticas segundo as proibições e mudanças no comportamento das crianças fizeram as vendas da Barbie diminuírem e a Mattel resolveu adequar seu principal produto aos novos tempos. Em 2016, foi apresentada a coleção Fashionistas, que tem bonecas em cadeiras de rodas, com prótese, vitiligo e corpos mais semelhantes às proporções do corpo humano. A aposta se mostrou correta. As vendas voltaram a crescer e a empresa faturou mais de 1 bilhão e 600 milhões em 2021 com a venda das bonecas e acessórios. Ainda procurando alcançar novos públicos e aumentar a representatividade da boneca, outros modelos foram lançados, como a Barbie com um hijab e o recente modelo apresentado que é portadora de síndrome de Down. Agora, a boneca se prepara para estrelar nas telonas no primeiro filme da Barbie com atores reais. Uma super produção que promete arrecadar milhões em bilheteria e manter a Barbie como o sonho de consumo de mais algumas gerações. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que vai gostar desse, sobre uma cidade onde todos os habitantes moram em um mesmo prédio. Muito obrigado por assistir até aqui, abraços e até o próximo vídeo!